Estamos aqui para mais um Vem Pra Fogueira, e esse episódio, assim, acho que a gente todos os episódios eu falo que é especial, né, mas esse veio de uma conversa com a Ana. A gente tinha até pensado em um outro tema, mas eu acho tão importante, a gente falar de desconfortos, né. E aí quando começa a pegar alguma coisinha, aí que a gente tem que olhar, e geralmente nossa intuição é contra-intuitivo isso, né, porque a gente geralmente desconforto: "Opa, espera aí, deixa eu fugir, deixa eu ir para o outro caminho, deixa eu pegar um atalho". E quando a Ana me apresentou, sobre o que ela queria falar e sobre o tema, e a primeira vez eu falei: "Não, não vamos por esse caminho não, é um vespeiro", mas eu acho que, é ao mesmo tempo olhando para os nossos desconfortos, validando os nossos desconfortos, que a gente consegue avançar. E não é fácil, não é um caminho, não é um caminho simples, mas é um caminho ao mesmo tempo muito enriquecedor. E, principalmente para mim, que as palavras são tão importantes, a gente olhar para o que a gente às vezes não consegue nomear, porque às vezes as palavras elas trazem consigo um cansaço, um peso, mas ao mesmo tempo elas trazem uma força e um empoderamento e uma clareza de ser quem se é. Então sejam bem-vindos e bem-vindas, principalmente bem-vindas a mais um episódio do Vem Pra Fogueira. Mais um. Que bom estar aqui novamente, que bom estar dividindo esse espaço. E, bom, como vocês já devem ter visto no nome do episódio, a gente está falando sobre liberdade, né? A liberdade que nós herdamos e a liberdade que a gente ainda almeja alcançar, né? Porque eu acho que não tem como a gente começar esse episódio sem falar do quão poderoso é que a gente tenha hoje liberdade e autonomia para estar aqui hoje, sentadas conversando sobre temas tão importantes, sobre temas que nos tocam e que nos são muito caros. Esse é um tema que nos é muito caro em particular, e é um tema que também nos causa muito reboliço, como a Lindeza falou, muitos desconfortos em alguns momentos. E não à toa, né, ele também causa muitos desconfortos em várias pessoas. Eu acho que é muito importante a gente realmente falar sobre esses desconfortos, mas principalmente enaltecer as conquistas que nós já tivemos, essa possibilidade que a gente tem de estar aqui hoje sentada conversando e trocando e buscando mudanças, e inclusive buscando que essas liberdades continuem se amplificando. A gente quer ter autonomia para ser quem a gente é, para viver de acordo com os nossos termos, a gente não quer se espremer para caber em forma nenhuma. A gente quer ter liberdade, né. Então acho que é importante que a gente continue falando sobre esses temas, que a gente continue almejando, mudanças, e as mudanças elas acontecem quando a gente reconhece que existem problemas, quando a gente reconhece que existem possibilidades, reconhece os desconfortos, reconhece as potencialidades também. A gente não pode só falar daquilo que é ruim, daquilo que falta, a gente tem também que falar daquilo que existe, daquilo que a gente conquistou, que é potente, que a gente quer deixar crescer, que a gente quer colocar no mundo. Sabe, onde é que eu queria que a gente começasse? Do conceito de liberdade. Porque, assim, tem uma frase da Clarice que eu amo, que, assim, a primeira vez que eu li ela, pegou muito fundo em mim, e eu não sabia exatamente o que que era, que ela fala mais ou menos que liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. E aí é muito bonito, né, a gente arrepia, a gente: "Nossa, eu sou uma mulher livre, é isso conversa comigo". Mas eu lembro que a primeira vez que eu me senti completamente livre, o primeiro sentimento ele não foi bom. Ele não foi essa coisa assim: "Meu Deus do céu, que maravilha, eu tô livre". Eu lembro exatamente quando foi. Eu estava fazendo um mochilão na Europa, e eu viajo desde 19 anos sozinha, e eu já ia fazer 27, então teoricamente eu já estava escaldada. Só que eu não percebia que todas as viagens que eu ia, mesmo que eu fosse sozinha, eu grudava em alguém no primeiro, no segundo dia, e assim, eu já fazia uma conexão. Eu sou uma pessoa comunicativa, então isso não era muito difícil de acontecer. Aí virávamos ali melhores amigas por 3, 4 dias. E era assim que eu ia tocando a vida. E eu lembro que eu fiz esse mesmo movimento. Eu estava em Barcelona, estava com uma amiga minha, só que ela foi embora 2 dias antes de mim. E eu já estava, teoricamente, vivendo a plena liberdade, fazendo um mochilão. Peguei o acerto do meu trabalho, fui bater perna na Europa, sem roteiro, sem nada. Eu tinha passagem de ida e de volta no Brasil. Na verdade, inicialmente eu nem ia fazer um mochilão com tantas cidades, foi acontecendo. Então eu já estava, teoricamente, vivendo a liberdade. Quando ela foi embora, eu despedi dela, ela entrou no ônibus. Eu parei e pensei: "E o que eu quero fazer?". Tá, beleza, eu não tenho ninguém pra discutir aqui o que que eu quero fazer. É, o que que eu quero fazer agora? Eu quero ir no Parque Güell, eu quero ir numa exposição, eu quero, comer alguma coisa. E eu lembro que eu devia ter ficado uns 40 minutos no banco da praça,
sem saber o que eu queria. Então, o primeiro contato quando você tem uma extrema liberdade, ele é o contato com a dúvida também, de parar e falar assim: "Mas o que eu quero? O que a Giovana quer?". Porque às vezes, se alguém me fala alguma coisa: "Ah, vamos tomar uma sangria", eu posso falar que eu quero o que eu não quero, mas alguém tá me oferecendo um caminho. Agora se eu tenho que provocar esse caminho por mim mesma, eu lembro de eu ter ficado 40 minutos sentada, sem saber o que eu queria. Porque, essa liberdade, e eu falo disso porque eu sempre, me conectei com esse valor, assim, mesmo quando eu não sabia que valor era esse, eu sempre valorizei muito, mesmo quando eu não expressasse isso verbalmente, essa força ela estava em mim, esse questionamento ele estava em mim, já existiam coisas que me deixavam desconfortáveis, mas eu não sabia nomear. Existia isso em mim, mas quando eu vivi isso, eu lembro que a primeira reação não foi legal, ela foi essa de medo, ela foi essa de insegurança, ela foi essa do não saber. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente sai correndo. E eu já ouvi gente falando assim: "Meu Deus, eu não gosto de viajar sozinha, não é legal, eu não gosto de trocar". E depois desses 40 minutos de desconforto, eu falei: "Tá, eu vou no Parque Güell, eu vou ver um pouquinho daquilo ali". E aí eu comecei a andar sozinha e eu me propus a não fazer nenhuma conexão, eu ia conversar com alguém ali, perguntar informações, mas eu queria ficar sozinha. E eu lembro que depois desse desconforto, aí eu encontrei um lugar gostoso, assim, "Nossa, até que eu sou legal, olha isso". Aí olhar aquela paisagem, olhar todo aquele, aquele tanto de ladrilhos, toda aquela arte que ele fazia, e sem ter ninguém para trocar, só absorvendo aquilo, só olhando e pensando e processando comigo mesmo, foi uma experiência super diferente, eu não tinha ninguém para trocar, mas foi super enriquecedora e foi gostosa. Mas no começo ela não foi tão legal assim, precisei passar pelo desconforto, e é importante que a gente fale isso, porque muita gente fala: "Não, mas eu não sou livre desse jeito não, eu não gosto disso não". E aí o que você trouxe, Ana, da experiência da gente conseguir falar que a gente gosta ou não gosta, ela já é uma liberdade. Só da gente conseguir expressar o que a gente pensa, só da gente conseguir ter esse lugar de fala, de decisão, ele já é muito enriquecedor, né. E aí eu queria te perguntar assim, pra você, o que que é liberdade? O que que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Tem até Que uma eu vou música, né? fazer com essa tal liberdade? Então é difícil, é difícil. E eu acho que assim, antes de responder o que que é liberdade para mim, eu queria trazer um ponto que eu acho importante. Tem um papel aí na educação e na socialização, principalmente de nós mulheres, que realmente dificulta com que a gente tenha contato, né, com essa parte de nós que sabe dizer o que quer, quando quer, a hora que sabe dizer não, que sabe dizer sim, que sabe escolher caminhos. Nós mulheres, a gente principalmente nós mulheres, né, mas eu acho que a gente realmente, de um modo geral, não tem uma educação muito libertadora que proporciona autonomia, né. A gente muitas vezes é levado a caber em caixas, né. Uma mulher viajar sozinha, se a gente for pensar na história, até um pouco tempo atrás era impossível, né. A partir do momento que a gente alcança esse direito de viajar sozinha, a gente ainda tem que enfrentar muita coisa. E eu acho também muito difícil responder, né, o que que é liberdade, né. Para você a liberdade foi essa experiência de viajar sozinha, para outras pessoas isso talvez não seria liberdade, né. Eu acho que a liberdade é o direito de você ser e existir como você é. Eu entendo que essa é a liberdade. A gente não deveria ter que se encolher para caber em lugares, a gente não deveria ter que abrir mão daquilo que a gente é, daquilo que nos nutre para caber em situações, né. Então acho que a liberdade ela tem muito a ver com isso, ela tem a ver com essa possibilidade de existir, sem amarras, sem necessidade de atender expectativas, sem caixas, que eu acho que é outro tema muito importante que a gente vai falar aqui hoje, que às vezes a gente se assusta com palavras, porque a gente fica imaginando que aquela palavra, principalmente se for uma palavra que carrega muita bagagem, que a gente precisa caber em determinadas caixas, determinados rótulos. E isso acho que é a antítese do que é liberdade, né. Então, é claro que as palavras vão carregar bagagem, peso e elas são importantes, fundamentais e também vão, trazer aspectos mais complexos, carregar uma bagagem mais complexa. Mas se é algo que de repente nos, encaixota e não permite com que a gente viva da maneira que a gente sente que é a maneira mais, eh, íntegra, né, que nos acolhe, que abarque a nossa personalidade, ela também não está nos libertando, ela está nos colocando em prisões diferentes, né, a gente está saindo de uma prisão e entrando em outra, né.
Não sei se eu consegui te Perfeito, responder. perfeito. Não, porque pra mim a liberdade ela cai muito nesse direito de escolha. Pra mim, se eu fosse resumir, a liberdade em uma palavra é o direito de escolha. Porque é principalmente pra igual você falou, assim, nós 2 criamos meninos, né, você cria 2, eu crio um. E é claro que os meninos também têm várias caixas, assim, socialmente eles entram em várias caixas. A caixa do não sentir, a caixa de ter que ser forte, a caixa de não poder expressar muitas emoções, a caixa de não poder chorar, a caixa de poder explodir porque é homem. Então, todas essas caixas também eu valido muito, eu crio, eu convivo com o menino, então, eu sei o quanto socialmente para eles também eles também são privados de liberdade de ser quem são, por mais que existam privilégios na criação de meninos e tudo mais. Mas para a mulher eu vejo que, a gente é ceifado muito cedo do direito de escolha. Às vezes, assim, a gente quer ir para uma festa, quer colocar um short, um básico, porque a gente vai brincar, porque a gente vai subir, mas não, na festa, espera-se que uma menina esteja arrumada de vestido, espera que a menina não bagunce o cabelo. Gente, já vi mães de meninas brigarem com as meninas porque elas estavam bagunçadas, porque o laço tinha caído. "Ah, meu Deus, o laço da menina", ela tá brincando, sabe, você tá numa festa infantil, deixa a menina brincar, deixa a menina descabelar. Depois vai lá, amarra o cabelo de novo. Então, assim, eu acho que nesse lugar onde a gente é socialmente criado, menino, ele por mais que ele tenha as caixas deles, a caixa dele ela tá mais correlata à liberdade, assim, de ser livre no sentido de poder fazer o que quiser, porque assim, essa liberdade que a gente geralmente entende é: "Ah, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser", que é o que se entende por liberdade, mas isso é muito mais uma libertinagem, né, é muito mais uma bagunça, porque a liberdade é conviver com as suas escolhas e saber que elas vão ter consequência. Só que só de você poder escolher, só de você poder optar: "Ah não, eu quero não casar, eu quero não um casamento numa igreja", isso é importante para mim, porque também tem isso também, tem os extremos. E aí voltando a falar ali da maternidade, eu lembro que quando eu fui o Gustavo vai fazer 9 anos agora, né, esse mês inclusive, tá chegando. Eh, eu lembro que quando eu fui mãe, no meu contexto de maternidade, só existia um tipo de mãe praticamente, era a mãe que falava que o filho era presente de Deus, que era maravilhoso, que era a melhor parte de si. E eu lembro que eu me enfrentei várias vezes e me confrontei várias vezes, achando que eu era louca. Porque, assim, se dentro de mim tinha, olha, a melhor parte de mim era aquele amor arrebatador, aquela paixão, aquela coisa, cheirinho de leite, aquele bafinho de leite, toda aquela anestesia que você fica. Mas tinha hora que eu queria que o menino dormisse, eu estava lá sacudindo ele, porque eu não aguentava de exaustão. Então não tinha só aquela parte boa. Aí depois veio uma onda, uns 2 anos depois, que era uma onda de quanto a maternidade era pesada, quanto a maternidade é difícil, e nã e assim, acho que foi às vezes um movimento importante, foi um movimento importante pra gente se conscientizar que existiam dores também na maternidade, que existiam outras coisas. Mas não existe um ou outro, né, Ana. Eu acho que o direito de escolha, eu também não acho que, hoje que toda vez que me perguntam: "Ah, você acha que toda mulher precisa ser mãe?", minha experiência com a maternidade não é uma experiência muito profunda, foi uma experiência transformadora, eu não consigo imaginar minha vida sem o Gustavo. E eu já fui a pessoa que falou ali 10 anos atrás que não queria ser mãe, que talvez esse lugar não fosse pra mim. Então assim, a liberdade de quando eu escolhi de escolher, de quando eu engravidei, de escolher que eu queria viver aquela experiência, é o que me faz, entender que isso foi importante para mim, todos os processos que eu passei, tudo que eu então eu não acho que tem que ser mãe ou que não tem que ser mãe. Eu acho que a beleza é isso cabe para mim, eu consigo bancar esse lugar, eu consigo criar uma criança, da melhor forma possível também, porque aí a gente tá falando de outra vida, que não é só sobre você, né, que a liberdade tem isso também, você tem direito de escolher, mas até onde afeta outra pessoa. E eu consigo bancar esse e não tô falando bancar financeiramente, assim, porque a criação é um negócio que é muito mais, de alma, eu falo assim, a maior dificuldade da maternidade é que ela consome sua alma, assim, ela não é só o intelecto, ela não é só o corpo, ela não é só o físico, ela é uma profundidade, assim. Você está preparado para acessar isso? Você está preparado para dar o seu melhor, que às vezes vai ser 30%, vai ser 10% daquele dia, mas no conjunto da obra você quer viver essa experiência que ela é para sempre, ela não é uma coisa que você vive um pouquinho, você depois fala: "Não, não gostei, pode voltar". Então essa liberdade para mim está nesse lugar das escolhas, das possibilidades e do direito de escolher.
E eu acho que tem um aspecto muito importante de ser falado sobre a liberdade, que é assim, eh, por exemplo, quando a gente fala assim: "Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com o meu corpo". Obviamente, o meu corpo é meu, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Mas a gente vive num mundo onde existem padrões de beleza que são estabelecidos não por nós, que são estabelecidos por um outro, por uma estrutura, né, uma estrutura que está aí. Inclusive eles vão mudando de acordo com o tempo, né. Então agora a moda é ser extremamente magra, agora a moda é ter bastante curvas, agora a moda é ter peito grande, e agora de novo volta a moda da magreza. E aí, a gente pode dizer assim, como eu já ouvi várias pessoas dizendo, como eu inclusive acreditei em algum momento da minha vida, eu sou livre para mudar o que eu quiser no meu corpo para aparecer do jeito que eu quiser. Agora é importante a gente questionar até que ponto a gente está falando de liberdade, até que ponto a gente está falando de um condicionamento que vem de uma estrutura que diz pra gente como a gente deve ser. Como é um corpo ideal, como é uma aparência ideal, como que é uma mulher que tem direito de ser desejada. E se a gente está falando de uma cultura que nos coloca nesse lugar, né, de sermos, seres que precisam ser escolhidos e que só se realizam dentro de um relacionamento amoroso e muitas vezes até dentro da própria maternidade, né, uma mulher até hoje, se ela decide não ser mãe, ela é criticada. Se uma mulher mais velha hoje não está casada, ela também é criticada, é tido como como se fosse uma Não derrota, amada. né, é uma mulher que ninguém escolheu e é uma mulher que não vive a experiência sublime da maternidade. E que é uma falácia, porque nós somos, como a gente já disse em outros podcasts, a gente é um universo dentro de nós, né. E a beleza, né, que existe em nós seres humanos é justamente essa, né, eu acho que é essa riqueza, né, de experiências que tem. Então eu acho importante a gente olhar a liberdade também com uma certa desconfiança, para a gente pensar até que ponto a gente está realmente escolhendo, ou até que ponto a gente está simplesmente seguindo tendências que na verdade são mais opressoras do que libertadoras, né. Você quer complementar? Pode Eu quero complementar, a só gente. comentar isso Uhum. que eu acho tão importante, por exemplo, você falou de corpo, né. Eu sou uma pessoa que, na vida adulta eu tive muita dificuldade de fazer exercício físico, muita e quanto mais eu estudava sobre padrões, sobre estética, sobre mais eu falava: "Eu não quero ficar nessa caixinha, eu não quero ficar nessa caixinha, eu não quero emagrecer para ter que caber, para ter esse padrão, eu não quero que o número de calça, me defina, não é o número de calça que vai me definir". Só que aí chegou um momento que eu também comprei tanto esse outro discurso, que assim, pra eu subir 2 lances de escada, eu estava arfando, assim. E eu tenho um filho, gente, um menino que tem muita energia. Então pra eu conseguir acompanhar meu filho, eu ia ter que mudar isso em algum ponto, assim. Então assim, eu acho que é importante os 2 lados, assim, os 2 extremos. Então, há 3 anos eu comecei a fazer uma atividade física constante. É pra emagrecer? É pra eu ficar mais magra? Não, eu já nesses 3 anos eu tive épocas mais magras, épocas que eu engordei de novo, mas a atividade ela continuou constante, porque eu entendi que ela é boa pra minha ansiedade, é boa para o meu sono, é boa pra eu sentir o meu corpo movimentando, pra eu sentir meu coração batendo, pra eu sentir que pra eu me desafiar: "Nossa, hoje eu tô correndo 1 quilômetro, amanhã eu vou estar correndo 5, amanhã eu tô correndo". Então, e não pelo pace, não pelo e isso aqui tá no Brasil tá uma moda muito grande de corrida. E assim, que bom que a atividade física tem ganhado uma luz, que tem ganhado um destaque, mas também fica um questionamento: você está correndo para saber seu pace? Você está correndo para se desafiar? Você está correndo por uma performance? Então eu acho que o tempo inteiro o desafio é a gente estar se questionando, tanto até quando a gente está assim: "Não, eu não quero caber em padrões", mas também você vai prejudicar a sua saúde, porque assim, o corpo ele é movimento, ele precisa de movimento, você não precisa lá estar se matando na academia 2 horas por dia, ter um shape assim, não sou uma pessoa que tem shape, mas assim, hoje eu consigo ver a importância da atividade física, que seja uma caminhada no parque, que seja porque assim, o nosso corpo ele precisa disso. Então as 2 caixinhas elas são perigosas, sabe, Ana? Acho que tanto a caixinha de seguir o padrão sem pensar em nada, como seguir um outro tipo de padrão que: "Ah não, eu não vou caber em padrões", mas aí você entra num outro padrão. Eu escutei esses dias isso: "Nossa, eu sou contra a ditadura do pace, você também caiu nessa?" Eu falei: "Não gente, eu só quero correr, eu só quero aliviar minha ansiedade, não vou fazer, não obrigatoriamente eu vou ser uma meia maratonista, uma maratonista. Não, eu tô ali correndo, tô ali no meu 5, tentando chegar nos 10, se eu conseguir bem, se eu não conseguir também, não não importa o pace, não importa". Então assim, é a gente se observar o tempo inteiro, né, parece que o nosso cérebro, nossa mente, ela é extremamente articulosa. Então assim, a gente acha que tá saindo de um padrão. Eu ouvi esses dias de um menino que eu estava conhecendo,
eu não queria usar essa palavra agora não, vai ser importante pra gente olhar. Ele falava: "Nossa, Giovana, eu achei que todas as feministas tinham cabelo debaixo do braço, tinha cabelo no sovaco". E eu acho isso extremamente engraçado, assim, porque hoje eu nem consigo falar se eu sou, se eu não sou, se eu flerto com o tema ou se eu não flerto com o tema. Eu sei o que eu penso sobre o assunto, mas parece que o tempo inteiro a gente precisa estar em caixa. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você quer ser mãe, se você não quer ser mãe, se você quer casar, se você é de religião tal, o tempo inteiro a gente quer. Se você é conservador agora tá assim, as trade wives voltaram assim: "Ah, é porque eu quero voltar, porque eu quero estar lá lendo, escrevendo e cuidando da minha casa, da minha vida". E se esse é um desejo seu, se esse sabe de onde vem isso, assim, sabe de onde vem essa validação. Eu lembro que uma vez eu até brinquei com uma amiga minha que ela tinha acabado de operar o nariz, né, a gente brinca com isso até hoje. Aí eu virei pra ela e falei assim: "Amiga, legal, você quis operar o nariz, é importante, mas assim, você tá se olhando? Você tá olhando de onde é que vinha esse cômodo?" Ela até falou assim: Giovana tinha acabado de operar". Eu falei: "Vou sair dali, vou ir pra marcar uma terapia, né". Mas a gente se diverte com isso, porque eu tinha liberdade com ela, mas hoje eu até falei hoje eu acho que foi meio ruim falar naquele momento. Hoje eu reconheço, mas a gente se olhar e se perguntar: "De onde que vem isso, assim? De onde que vem esse incômodo?". Por exemplo, não dá pra ver daqui mas eu tô cheia de cabelo branco, gente, vou fazer 37 anos esse ano. E o que eu mais escuto é as pessoas me perguntarem: "Mas você não vai pintar o cabelo? Mas você já marcou salão?". Eu já vi cabeleireiro me oferecendo, assim. E assim, eu não tô falando que eu vou ter o cabelo branco, eu não tô falando que eu vou conseguir bancar ser grisalha, mas se hoje isso não tá me incomodando, e eu vou falar assim, que há 10 anos atrás eu falava pra uma amiga minha pra pintar cabelo, assim, eu lembro que trabalhava com a menina e quando começava a raiz dela eu falava assim: "Nossa, você não vai pintar cabelo?", né, e o outro me incomodava. E aí, Uhum. com vários processos ali, ou seja, a escolha do outro me incomodava. Aí não basta a gente saber da gente, a gente também se incomoda pela escolha alheia, pelo direito da liberdade alheia. Então ele não pode pintar ou não cabelo. Então, eu cheguei a falar, a última pessoa que me falou isso, eu falei assim: "Mas por que que eu pintaria?". "Ah, porque mulher é vaidosa, né". Eu falei: "Ué, mas eu não deixei de ser vaidosa porque eu não quero". Pode ser que assim, daqui 6 meses me incomode e eu queira pintar, daqui 1 ano, ou eu queira tingir de vermelho, eu não sei, assim, não posso responder isso pelo amanhã. Mas no momento isso não me incomoda a ponto de eu ir no salão ou de comprar uma tinta e querer pintar. Então eu acho que liberdade é sobre isso, assim, é você ver, eu tô vendo os cabelos brancos, mas isso ainda não me movimentou para eu querer mudar. E eu sei que o padrão é pintar, eu sei que o padrão, mas hoje o padrão ele não me incomoda e também não é porque eu quero parecer desleixada, não é porque eu tô lutando contra a sociedade e ninguém vai falar o que eu tenho que fazer com o meu cabelo. Não, é eu me pergunto, qual que é o sentimento hoje, assim? Está te incomodando? Se passar a me incomodar, eu vou lá no salão e pinto. Eu também não tenho um casamento com uma ideia, assim, eu acho que isso é bonito, assim, eu entender isso, porque eu antes eu era assim: "Não, eu sou isso". E eu tinha muito orgulho, Ana, de falar dos meus "eu sou". Nossa, como eu amava os meus "eu sou isso". E aí vai passando os anos e a gente vai desprendendo, né. Não, mas deixou de fazer sentido esses "eu sou". E quando a gente está falando de questões de beleza, principalmente quando a gente está falando de mulheres, a gente precisa entender que tem uma indústria trilhardária, sei lá qual que é o número disso, né, que lucra com as nossas inseguranças, que lucra com os problemas que são criados, que a gente de repente nem sabia que tinha e que elas já vão vender na solução. Eu acho que é importante a gente fazer esse recorte de mulheres, porque, por exemplo, um homem de cabelo branco não incomoda ninguém. Um homem de cabelo branco, na verdade, está envelhecendo como vinho, É né? um Ele grisalho tá um grisalho charmoso. charmoso, super bonito, é outra pegada, e uma mulher é uma desleixada, né, então nós temos uma tendência, e falando de individualmente, a querer buscar esse pertencimento, a querer buscar acolhimento, querer buscar conforto, né, eu vejo as pessoas sempre falando assim: "Ah, não pode ficar na zona de conforto". Gente, mas onde está confortável, né, se a gente for olhar para nossa vida, a gente vive estando desconfortável, o desconforto está na vida da gente o tempo todo, e a gente está realmente procurando um lugar onde a gente tenha Conforto. existir em paz, com o meu cabelo branco se eu quiser, ou pintar se eu quiser também, porque aí é muito interessante, porque quando você vai mergulhando dentro desses temas e vai se aprofundando, você vai começando a ver que existem outras estruturas que aí se você pinta cabelo você já vira um problema. Se você passa batom você vira um problema. Eu gosto muito, você me fez lembrar do exemplo que tem esse livrinho da Chimamanda,
que é de um TED Talk que ela fez. E aí ela tinha falado assim, que alguém falou pra ela: "Não, você não pode ser feminista, porque feminista é infeliz". E ela falou: "Não, então eu vou ser uma feminista feliz". E aí outras pessoas falaram pra ela: "Não, você não pode ser feminista, porque feminista é assim". E aí no fim das contas, ela falou assim, que ela era uma feminista feliz, africana, que não odeia homem e que gosta de usar batom, que gosta de usar salto alto, mas não para homens. Eu posso querer Estereótipo pintar, eu de posso não querer, e isso também pode mudar. Eu posso, de repente, agora assumir os meus brancos, como a Lindeza falou, e posso, de repente, resolver pintar. E isso não vai me tornar uma pessoa menos consciente, ou uma pessoa menos engajada, ou uma pessoa menos inteligente. Muito pelo contrário, né? Eu acho que esse processo de aceitação das nossas, inclusive, incoerências, porque nós somos incoerentes, a gente nunca vai ser 100% coerente. E é por isso que é importante falar de liberdade, né? Porque, eu posso dizer: "Ah, você pode escolher não pintar o cabelo". É claro, ninguém tá indo lá te obrigar a pintar o cabelo. Mas aí você vive num mundo onde não pintar o cabelo é lido como desleixo, e principalmente no mundo que é ele falando assim, do mundo em geral, mas falando do Brasil, acho que isso é muito forte. E o mundo é muito grande, a gente não conhece muito do mundo, né, a gente conhece mais o que é ocidentalizado. Eu tenho até um pouco de receio de falar de mundo, porque o mundo é muito grande, a gente conhece isso aqui do mundo. Mas falando da realidade do Brasil e da realidade aqui do Ocidente, que a gente conhece um pouco mais, nós estamos falando de culturas extremamente etaristas, né, de uma cultura onde o sim. envelhecer da mulher é tido como algo a ser escondido, é tido como algo que a gente precisa reverter, a gente precisa ao máximo retardar, eh, esses sinais de envelhecimento. E eu acho tão interessante isso, porque eu até fico pensando, aí já é uma confabulação minha. Existe um processo que vem com o amadurecimento da mulher, existe um processo que vem com inclusive com a própria menopausa. E antigamente, nas culturas antigas, a mulher, depois que ela passava pela menopausa, ela é tida como uma sábia, ela entrava na era da sábia. E eu fico até pensando aqui, né, quão valioso é para um sistema que quer muitas vezes calar as mulheres, colocar mulheres mais velhas, que estão mais questionadoras, que estão muito mais seguras de si, muito mais conscientes, que não estão topando qualquer coisa, que não tem nem tempo para ficar perdendo com certas coisas, colocá-las numa categoria de não serve mais para nada. Ou muitas vezes ocupá-las com coisas como cirurgias e procedimentos. Gente, não sou contra procedimentos, não sou contra n nada disso. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, até que ponto a gente está querendo fazer isso, até que ponto a gente está sendo forçado a querer para caber. Então, se a gente vive num mundo que nos diz: "Olha, você está ficando velha, você já não serve mais para nada", e eu particularmente entendo que na medida que a gente fica velha, aí a gente está servindo para mais ainda, porque a gente tem muito mais bagagem, muito mais a acrescentar. Eu fico me perguntando: a quem serve nos calar? A quem serve nos colocar nesse lugar sempre de uma mulherzinha jovem, que está sempre só preocupada com aspectos físicos, aspectos externos, que É, valoriza muito, né, esses aspectos externos, né? A quem serve? e eu vou além, assim, porque enquanto você tá ali pesquisando preço de botox, e Uhum. não gente, eu vou até dar um exemplo pessoal depois, mas assim, quando você tá ali, tentando, a nova dieta da moda, ocupando sua cabeça com a estética e o problema não é a estética, você tá deixando de ler um livro, você tá deixando de juntar dinheiro para viajar, você tá deixando de sentar com suas amigas para conversar sobre alguma coisa, você tá deixando de se relacionar, que seja com uma figura que seja ter um namorado, que seja conhecer Tá pessoas deixando de importantes, estudar descansar muitas música, um vezes. dom, Descansar, descansar. Então deitar e assim, pensar na vida, né. e olhar um filme, exatamente, aprender Uhum. uma língua. Então assim, o problema não é o procedimento, é quanto de energia a gente gasta naquilo. E É. aí eu vou dar um exemplo pessoal, assim, assim que eu separei, e aí cai muito no que você falou de pertencimento. Você separa, gente, eu nunca conheci uma pessoa que separe com autoestima boa não, mas você separa, assim, arregaçada, emocionalmente, financeiramente, entendendo qual que é o rolê. Com filho então, com Sim. filho pequeno, você não sabe mais quem você é, porque você já não é uma pessoa solteira, você não é uma pessoa casada, então seu ciclo de amizades muda majoritariamente, você não sabe mais o que que você gosta, o que você deixa de gostar, o que que você usa. Então, a autoestima é uma das primeiras coisas que pega. Então, naturalmente, conheci uma pessoa que fazia botox, não sei o que lá, BBB, fez um preço bom, tá lá, fiz botox assim que eu separei, fazia, sei lá, 5 4, 5 meses que eu tinha separado.
Arrumei um emprego, fiz botox. E eu lembro da primeira sensação foi: "Meu Deus, eu fiquei 5 anos mais nova". E aí a primeira coisa foi eu achei muito bom, assim, eu falei eu me conectei com isso, falei: "Nossa, que coisa maravilhosa". Só que passou um tempo, foi passando o tempo, eu lembro que eu alugava uma casa de um senhorzinho, alugava diretamente. E ele os filhos dele moravam longe, e ele ia lá em casa, fazia questão de ir lá em casa pegar o dinheiro do aluguel. Eu acho que era um momento que ele tinha de conexão. Ele já era um senhor de uns 75 anos. A gente estava em plena pandemia, gente, 2020 lá. E aí ele teve um dia que eu cheguei atrasada do trabalho, não consegui sacar o dinheiro, ele já estava esperando, eu falei: "Seu Marílio, entra aqui no carro, vamos ali que eu vou sacar o dinheiro do banco". Ele estava de máscara, e aí eu comecei a perguntar dos filhos dele, conversar dele, não sei o que lá, ele começou a falar que um morava em Londres, o outro morava não sei aonde. E aí eu vi a dor daquele senhor, e eu parei o carro, peguei, saquei o dinheiro, voltei, na hora de despedir dele, quando eu vi ele estava chorando, assim, contando a história dos filhos, e a lágrima passava por entre a ruguinha dele. Eu achei aquilo tão poético, eu achei aquilo tão bonito, da história dele ser contada ali num momento de emoção. E eu olhei pra minha cara, não tinha mais nenhuma ruga, assim, sabe. Aí eu senti falta das minhas rugas, olha a incoerência, né. Aí eu senti falta de eu expressar emoção, assim, isso tem quase 5 anos essa história, eu nunca mais fiz botox. Não quer dizer que eu nunca mais vá fazer, pode ser que lá na frente isso volte a me incomodar, mas, assim, essa incoerência quando você falou, é exatamente isso, não é não fazer, é entender o porquê tá fazendo. Então se um dia eu voltar a fazer, eu vou saber o porquê. Não é pra ser escolhida de novo, não é pra saber que eu ainda era bonita depois de um casamento, não é para saber que eu ainda era desejada depois de alguém de eu separar de alguém, decidir não ficar comigo, ou eu decidir não ficar mais com a pessoa. Então, os motivos que eu fiz naquela época, não seriam os mesmos que eu faria hoje se eu fosse fazer um procedimento estético. Então, é essa consciência que eu acho que ela é importante, porque o que eu queria ali era me encaixar, o que eu queria ali era saber que eu ainda tinha algum valor socialmente falando, principalmente nesse relacionamento homem e mulher, numa nova estética. Mesmo que eu não estivesse pronto para me relacionar, eu precisava provar para mim mesmo que eu era uma pessoa desejável, olha só. Naquele momento de dor, naquele momento de angústia, eu queria fazer isso por mim. Por isso que muita gente emagrece, após uma separação, por isso que muita gente junta dinheiro para fazer uma plástica. E o problema não é fazer, mais uma vez, é o porquê você está fazendo. Então, sempre antes de fazer, não, é por mim, é porque eu estou num momento legal, é porque eu estou esse é o sonho da minha vida, eu sempre quis colocar um silicone, eu sempre quis fazer um botox, eu sempre quis fazer um preenchimento, meu nariz me incomoda desde que eu era criança, e agora eu tenho dinheiro para fazer. Beleza, assim, você sabe de onde é que tá vindo. Agora, esse questionamento ele é importante pra gente não se perder nas caixas, porque o tempo inteiro você sai de uma, você coloca outra. Na hora que você leu isso, eu lembrei demais disso. E aí, quando você tá falando, a gente tem 40 minutos falando exatamente sobre o quê? Sobre feminismo, gente, assim, a gente ficou nessa dúvida de trazer esse tema. Nós somos 2 mulheres feministas e, assim, hoje eu acho muito difícil a gente, falar sobre isso, porque antes de vir pra cá eu estava conversando com 2 mulheres, eu perguntei: "Gente, quando eu falo feminismo pra vocês, o que que chega em vocês? Quero ouvir". E aí, uma delas me falou assim: "Ah, eu concordo em partes, mas eu torço o nariz pra algumas coisas". Eu: "Pra que coisas?". Aí ela parou: "Espera aí que você tá me fazendo pensar". Então, assim, o rótulo ele já é tão pesado, ele já parece que, assim, pra você ser feminista, você tem que estar ali queimando um sutiã numa praça, sem depilar e sem namorar nunca mais, você não pode ter relacionamentos com homens, porque homens são a causa disso tudo. Então parece que existe tanto um estereótipo do que é ser o feminista, do que é ser a feminista, uma mulher mal amada, uma mulher que não quer ser mãe, que vota pra todo mundo abortar, não pode ter mais filho não, gente. E assim, a gente tá falando de 2 mulheres mães aqui, né. Então eu acho que o tempo inteiro eu vou usar a Chimamanda também, que pra mim a melhor definição do feminismo é isso, assim, quando eu entendi, porque eu me sentia até desconfortável em falar: "Nossa, mas eu sou feminista nessa caixa". E eu falei desse desconforto com a Lindeza quando ela propôs o tema, eu falei: será que a gente mexe nisso? Será que a gente se posiciona assim?". Mas olha que bonito, assim, quando ela fala do que é o feminismo para ela, né, você acabou de ler sobre ela, a gente não combinou, vou ler de cá também, que ela fala que para mim o feminismo é sempre uma questão de contexto. Não tenho nenhuma regra. A coisa mais próxima disso são as minhas 2 ferramentas feministas, que eu vou dividir com você como ponto de partida. A primeira é a nossa premissa, a convicção firme e inabalável da qual partimos,
Que premissa é essa? Nossa premissa feminista é: "Eu tenho valor". Eu igualmente tenho valor. Não se, não enquanto. Eu tenho igualmente valor e ponto final. Gente, eu arrepio de ler isso. Assim, quando a gente pensa: "Eu tenho valor", não é se eu tô com uma roupa curta, não é se eu tô com um batom vermelho, não é se eu escolhi ser mãe, não é se eu deixei de escolher ser mãe, não é porque eu quero voltar a trabalhar depois de ter filho ou eu ficar em casa. Eu tenho valor. E isso é tão precioso. Essa primeira premissa, ela mexeu tanto comigo quando eu li esse livro, que eu tenho valor não é se, não é enquanto, não é se eu estiver casada, se eu estiver solteira, se eu voltar a casar, se eu deixar de casar. Eu tenho valor. É a primeira premissa. E a segunda ferramenta é uma pergunta: a gente pode inverter X e ter os mesmos resultados? Ou seja, se eu estiver fazendo uma coisa e um homem estiver fazendo uma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado? Por exemplo, muita gente acredita que diante da infidelidade do marido, a reação feminista de uma mulher deveria ser deixá-lo. Mas eu acho que fica também que ficar também pode ser uma escolha feminista, dependendo do contexto. Então, assim, isso é maravilhoso, assim, não é tem Isso é que, é liberdade. tirar o isso é Uhum, liberdade, é uhum. tirar o tem que. É saber que eu tenho valor independente de qualquer coisa. E se inverter o valor, se eu trair o meu ma se meu marido me trair, mas se eu tivesse traído ele, ele ficaria? Na nossa relação cabe uma infidelidade, por pior que seja, por mais que doa, assim, a gente vai conseguir conversar, a gente vai conseguir resolver isso, independente de quem o fez? E assim, olha que é um assunto super delicado, é um assunto que machuca, é um assunto que socialmente as mulheres ficaram nesse lugar de perdoar e os homens não, isso não. Então, para você ser feminista, você tem que rejeitar tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Então, para mim, é o mais importante, a gente é essa liberdade, assim. E é a gente entender o quanto nos falta isso às vezes. A gente já ganhou tanto, a gente já caminhou tanto, mas acho que todos os dias a gente tem que se fazer esse exercício, assim: "A quem eu estou servindo? A quem essa decisão minha está servindo? É a mim? São as minhas escolhas? Eu vou bancar por elas? Ou não, se eu deixei de bancar por elas, por que que eu estou fazendo isso?". Exatamente, exatamente. Eu acho isso muito poderoso. Eu acho que a Chimamanda, para mim, ela foi uma pessoa que trouxe o feminismo para esse lugar muito mais acessível. Primeiro, porque ela é uma mulher com uma eloquência que é assim, é fora do comum, assim. A gente até tinha falado de alguns incômodos, porque quando a gente começa a estudar sobre esses temas, a gente fica meio raivosa, né? Porque não tem como a gente não ficar raivosa. A gente fica muito raivosa, a gente fica muito nervosa, a gente fica realmente um pouco incomodada com um pouco não, bastante incomodada com homens e com a forma com que esse sistema se organizou. Agora é importante dizer que nós mulheres também, em vários aspectos, porque é uma estrutura, em vários aspectos, a gente também corrobora para esse sistema que muitas vezes ainda nos oprime. Os homens também sofrem as consequências de um sistema que não nos dá autonomia, né. Ela inclusive cita uma historinha que eu acho muito legal nesse livrinho dela, que é ela conta que quando ela estava na escola, no primeiro dia a professora disse que quem tirasse a maior nota, iria ser monitor. E ela queria muito ser a monitora, ela sempre foi essa pessoa que tinha esse meio que esse espírito de querer, tá à frente das coisas. E aí ela disse que estava muito animada com com esse prospecto de, poder dedurar os amiguinhos que conversassem, e ela tirou a melhor nota. E aí ela ficou super animada: "Bom, vou ser a monitora". E aí, a professora chegou pra ela e falou assim: "Eu esqueci de falar, porque eu achei que estava implícito que tem que ser menino pra essa posição, não pode ser menina". Então, ela ficou muito chateada, muito triste, foi passado para a segunda melhor nota, que era um menino, que curiosamente não tinha interesse nenhum nessa função. Então a professora disse que achou que estava subentendido, que tinha que ser menino, passou o cargo para o menino e ela ficou super chateada e o menino certamente também, porque ele estava fazendo uma coisa que ele não queria fazer. É por isso que é uma luta que é importante que os homens também participem, porque para eles também não é interessante. Essa expectativa, ela até cita, ela fala se 2 adolescentes, por exemplo, vão, passear no shopping, é esperado que o menino, mesmo que os 2 tenham a mesma quantidade de dinheiro, pague por aquilo, porque ele é menino. E aí ela até fala: "Não me surpreende então, porque meninos têm maior tendência a roubar em casa, porque eles têm que ter dinheiro para poder pagar pelas coisas". Então assim, eu acho que, essa estrutura que nos define baseado no sexo, né, porque de novo, é outra coisa que o pessoal sempre fala: "Ah, mas nós somos diferentes". É claro que nós somos diferentes. Nós não estamos querendo ser iguais aos homens, nós estamos querendo ter direitos
políticos, econômicos, sociais, de existir iguais. E que os meninos também possam ter esses direitos iguais. Que quem tenha mais dinheiro pague mais, independente se for um menino ou se for uma menina, se for um homem ou se for uma mulher, né? Que nas escolhas que a gente vai fazer, a gente faça essas escolhas respeitando quem a gente é e não quem disseram que a gente deveria ser. Então, se você é menino, você tem que escolher isso. Se você é menina, você precisa escolher isso, né? Então, o feminismo ele não é só para as mulheres, ele não é para colocar os homens num lugar de desvantagem para que as mulheres possam dominar sobre os homens. O feminismo é para que nós possamos ser respeitados na nossa individualidade, na nossa singularidade, né? Se o menino quiser pintar a unha, qual que é o problema dele pintar a unha? Se uma menina quiser usar calça, né, imagina que meninas não podiam usar calças. Tinham que usar roupas extremamente desconfortáveis. Mulheres são conhecidas por viver em situações extremamente desconfortáveis, roupas desconfortáveis, sapatos Um desconfortáveis. salto alto. Tudo Coloca desconfortável para que você cinta. caiba nesse padrão. Aperta aqui, aperta ali. Então, assim, eu vejo aqui, porque aqui principalmente na Irlanda, né, eu não sei se eu posso falar da Europa toda, mas de um modo geral, os homens são muito mais participativos, né, na educação, no Sim. cuidado, com filhos e com casa, enfim. E eu conheço uma família que eles inverteram a roda e o pai ficou em casa cuidando das crianças, e a mãe saiu para trabalhar. E para eles aqui já é uma coisa mais normal, assim, eles não se espantam tanto. Eu lembro de falar isso para uma pessoa no Brasil, ela achou isso um absurdo. Como assim homem ficar encostado dentro de casa? E aí a gente já começa a entender o tamanho do problema. Então as pessoas entendem que ficar dentro de casa com criança é ficar encostado, né, é não fazer nada. E é um trabalho que, historicamente, foi delegado às mulheres, né, as mulheres aqui que promovem essa economia do cuidado, muitas vezes sem direito Remuneração, algum, isso. sem remuneração, sem perspectiva. Eu sou uma pessoa que decidi pausar a minha carreira e me dedicar totalmente à maternidade nos primeiros anos do meu filho, mas eu sei que para muita gente fazer uma escolha dessa, para muitas mulheres, é colocar mulheres numa situação de extrema vulnerabilidade, não só financeira, como emocional, psicológica. Não é uma opção que todo mundo pode fazer, né. E da mesma forma que eu sei que muitas mulheres gostariam de ter essa possibilidade e elas não têm, porque quando a gente está falando de feminismo, a gente não está falando de direito de ter o sovaco cabeludo, a gente está falando de creche, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de educação, a gente está falando de Sim. tanta coisa. É um tema tão amplo, tão complexo, mas é claro que, eh, eu acredito que também vem desse lugar de querer manter essa estrutura, de colocar esse movimento num lugar quase que de chacota, né, assim: "Ah, você é feminista, você tem sovaco no cabelo". Não, não é isso, né. Eu sou uma mulher que gostaria e que quer deixar esse legado para os nossos filhos meninos e para todas as meninas, para as pessoas, elas terem o direito de existir na sua singularidade, para elas terem os mesmos direitos. E os mesmos direitos de fato, né, não é porque igual eu lembrei de um exemplo aqui que, o pessoal fala: "Ah, mas hoje não tem mais isso, hoje a mulher pode fazer o que ela quer, ela pode trabalhar". Agora vamos olhar para quem de fato está no poder, vamos olhar, tenta imaginar as pessoas mais poderosas do mundo, quanto delas são mulheres, né. E será que é Não, porque não existem mulheres capazes de ocupar essas capazes, posições, né? Não é isso, né, a gente tem uma história aí que muitas vezes nos incapacita, nos deixa para trás, nos ignora, então a gente está tentando correr atrás disso, né. A Chimamanda fala que quanto mais alto na hierarquia a gente sobe, menos mulheres a gente vê. E isso não é por capacidade, isso não é por potencial, pode até ser por alguma não, deficiência que estruturalmente foi, imputada, né, nas mulheres, mas ainda assim eu acredito que não seja essa a questão, esse não é não só essa é questão, é assim. muito mais complexo, né. Se a gente for olhar dados, assim, mulheres, historicamente, elas estudam mais, depois que foram nos dados Uhum. direito de estudar, mulheres buscam mais capacitação, porque existe uma síndrome da impostora muito grande, assim, a gente precisa sempre ter mais, a gente precisa sempre ser Uhum. melhor, para fazer, assim, o que às vezes um cara meia boca faz, assim. Então, para A gente ganhar o nunca é boa o mesmo, a suficiente. gente tem que performar muito mais, a gente tem que ser Uhum. muito foda. E assim, e é tão importante a gente pensar nisso, assim, se você mesmo que você não seja mãe, mas você tem uma sobrinha, uma sobrinha, eu acho que é muito engraçado, assim, a minha maternidade
foi o que despertou em mim essa questão de nomear o feminismo, assim. Até então eu sentia os desconfortos desde que eu era adolescente, assim, eu lembro que eu fui criada em igreja cristã, e todas as vezes que eu ouvia assim: "Ai, a mulher sabe edificar sua casa", por exemplo, e não tô falando dos valores cristãos que foram muito importantes para mim, levo vários deles pra minha vida até hoje, mas eu sempre ficava pensando: "E o homem faz o quê?". E ele fica lá, ele existe e a gente tá ali, ó, sempre tentando fazer mais, fazer melhor, se encaixar. E aí sempre esse lugar de me encaixar e olha que eu tentei de me encaixar muito, assim, até hoje tem papéis que eu ainda a gente vai se descobrindo e vai: "Opa", tá achando que estava livre. E eu fiquei num lugar muito encolhida por algum tempo, assim, porque eu achava que era aquilo ali que era esperado de uma mãe, mas foi a maternidade que foi essa explosão de eu entender o que por quê? Porque como eu tive um menino, e na maternidade, assim, uma das pessoas que foi visitar a gente comentou do pinto do meu filho, gente, falou do tamanho. Nossa, e isso porque, assim, todo mundo estava achando o pai dele o máximo, porque estava dando banho, porque estava trocando uma fralda, e eu estava lá numa cesariana cortada, com o peito todo, cheio de leite, o leite não descia, eu tinha passado por um estresse muito grande. Por não ter conseguido nem escolher o tipo de parto que eu ia ter, e eu não sabia disso, porque eu também não podia reclamar, meu filho tinha nascido bem, saudável, feliz, por que que eu estava reclamando? Então eu estava lá passando por um super estresse, numa época pré-pandemia, que 200 pessoas iam visitar você, e você achava bom, mas você estava ali com o peito pra fora, às vezes, e chegava alguém. E alguém comentou: "Nossa, vai fazer muito sucesso", gente, o menino tinha acabado de sair da minha barriga, e ele já estava ouvindo, e isso começou eu fiquei pensando que o contrário não ia ser verdadeiro, ninguém ia olhar pra menina e falar assim: "Nossa, olha que bom demais pra dar". Não ia existir isso, assim. E aí eu comecei a ver, ele tinha uma prima da mesma idade, e aí eu comecei a ver que davam coisas rosas pra ela, azul pra ele, abraçavam ela quando a gente chegava no lugar, e ele: "Toca aqui, cara, não sei o que lá". Se o menino corresse, caísse, estava lá com o joelho sangrando, "Não, espera aí, não chora não, não chora não, você dá conta, não tá doendo não, olha aqui pra cá". Então, ou seja, desde muito novo a gente ensina o menino que ele não pode nem confiar no que ele sente. Aí lá na frente a gente fala para os meninos que a gente cobra os homens de serem mais sensíveis. Nossa, mas eles não me entendem, eles não conversam, eles não têm sentimentos, mas assim, o que era físico, o que estava doendo, o que estava a dor, alguém virou para ele e falou assim: "Não, você não pode sentir". Porque não é o que é esperado de você, mesmo que você seja uma criança, assim. Você não pode sentir, você não pode chorar, você não pode falar. O único sentimento validado era a raiva, assim, olha lá, quando a raiva não era imposto como mais raiva. E eu falo era, no passado, assim, sendo bem otimista, que até hoje a gente vê muitos meninos sendo criados assim. Então é importante que a gente veja até a forma com que a gente lida com as crianças perto de nós, assim. Mesmo que a gente não seja mãe, porque isso tá moldando, claro que não vai ser só a gente: "Ai, eu tô criando um homem feminista", não sei gente, ele não tem só minhas influências, assim, ele tem influência da escola, ele tem influência dos amigos, ele tem influência de outras famílias, de outros primos. Então, assim, como a gente naturalmente, como a Ana falou, busca pertencimento, busca se encaixar, pode ser que lá na frente ele faça atitudes que não condizem com o que eu acredito. Mas eu acho que o meu papel é mostrar para ele possibilidades, meu papel era comprar o dinossauro, era comprar o carrinho, mas era comprar a panelinha, era comprar uma boneca, que aí teve ele brincou com a boneca e teve uma época que ele decidiu não brincar mais com a boneca. E aí tudo bem também, eu também preciso respeitar ele, eu também não vou virar pra ele, vou vestir ele só de rosa, vou falar: "Não, você tem que ser isso". Eu acho que apresentar as possibilidades é o que eu tenho de mais importante, mesmo que ele não vá concordar com tudo que eu fale, é importante até que ele não concorde, mas, esse entender que ele não vai ser minha extensão, mas ao mesmo tempo oferecer para ele coisas que eu tive que levar muitos anos e muitos estudos para desconstruir, eu acho que é meu papel, assim, que se pra lá na frente ele entender o papel de um homem, que é dividir com a mulher as coisas em casa, que os 2 podem ter oportunidade de trabalhar, se esse for o desejo dos 2. E eu falo que a gente é machista, né, a gente por mais que a gente, estude e tudo mais, a gente tem resquícios de machismo na gente, então a gente tem que se observar o tempo inteiro. Tenho uma amiga minha, que ela também tem essa estrutura de casamento dela, e a primeira vez em mim, gente, que eu leio, que eu estudo isso há anos,
Falei: "Nossa, mas eu não sei se eu conseguiria viver num relacionamento em que eu ganhasse mais". Mas olha só, porque mais uma vez eu tenho uma estrutura ali, eu falei: "Mas qual que é o Uhum. problema disso?", né. Na hora que você vai pensar, você vai olhar, pra eles funciona super bem, ele tem um super cuidado com ela, com a filha, não sei o quê. Ele que é responsável pela rotina da casa, que é uma coisa que a gente sabe que é super pesada, gente. Que você saber quando vai ter a próxima refeição, você saber que horas que leva o menino na escola, se o uniforme tá limpo ou não. Então ele ficou com uma parte muito importante da relação deles. E ela tá ali, eles decidiram que ela ia ganhar mais dinheiro e tudo bem. Só que a primeira reação ela não é de: "Nossa, que massa", ela É um estranhamento, né? é um estranhamento, assim, mesmo Uhum. que mesmo na posição que eu tô, e depois tem que conversar consigo mesmo, falando: "Nossa, mas funciona pra eles, eles estão há anos desse jeito, é uma coisa que é super legal, que massa". Aí depois vem o que massa. Mas o primeiro, às vezes, ainda tem resquícios da gente, né, e É, em não, e vários temas, muito. né. Eu acho que eu não diria nem resquícios, lindeza, eu diria que, assim, tem muita coisa, né, porque é uma estrutura muito grande. Eu não sei se, você já tinha ouvido falar da as lavanderias Madalena. Que eram muito famosas aqui na Irlanda, mas elas tinham outras, em outros países da Europa e até nos Estados Unidos. Eram lugares, onde as meninas eram forçadas a fazer, lavar roupa, limpeza, costurar, vários trabalhos sem ganhar nada. E as meninas que eram levadas para essas instituições eram meninas, que de alguma forma, não poderiam conviver em sociedade. Então eram meninas que iam para prostituição por alguma razão, tem meninas que não eram mais virgens, inclusive meninas que eram abusadas, e aí como elas eram abusadas, não eram mais virgens, elas não serviam mais para casar. Isso é tudo documentário, é uma história muito grande, e aqui na Irlanda tomou uma proporção muito grande, porque os irlandeses ficaram revoltados com isso. As meninas eram levadas para esse lugar porque elas não podiam existir socialmente. Sabe quando a última lavanderia foi fechada? Em 96. Tem Gente, pouquíssimo ontem. tempo. Até 1996, meninas que não eram mais virgem, independente da razão, se ela fosse qualquer razão que fosse, ela era mandada para esse lugar, porque ela não poderia conviver em sociedade mais, ela era rechaçada. O que aconteceu com o estuprador? Absolutamente Não. nada, nada. E até 1996 as meninas eram enfiadas nesses lugares. Então você imagina, Nossa. a gente ainda vive num mundo que está imerso nessa cultura, e para nós ainda é muito difícil enxergar tudo isso. Eu fiquei surpresa quando eu fui ver que em 2023 foi quando eles autorizaram, o uso daquela, tese, do direito de que um crime de honra, se um homem matasse uma mulher porque a mulher o traiu, Sim. ele poderia dizer que foi crime de honra e ele poderia ser absolvido. Em 2023 tiraram isso, proibiram de se Não. usar isso como tese. Então quer dizer, a gente eu acho que não está nem falando de resquício, a gente caminhou muito, mas a gente ainda tem muito disso enraizado em nós, a gente ainda olha torto, quando alguém vem contar uma história, por exemplo, quando saiu, aquela história da Mariana Ferrer, quando ela veio contar que tinha sido É. abusada dentro de uma balada em Florianópolis, e aí o pessoal foi postar foto da roupa que ela tinha ido pra balada. Não interessa, ela quis se vestir dessa maneira, é a forma com que ela quis se vestir. Qual que é o problema? Como a gente, ainda nos dias de hoje, tem a coragem de culpabilizar pelo jeito que ela vestiu, mas aceitar que um cara pode ter uma raiva dessa tão grande e um descontrole tão grande que ele não consegue resistir a uma roupa curta. Né, então assim, Sim. eu acho que é pesado a gente falar sobre isso, mas eu acho importante a gente entender que ainda existe uma estrutura muito grande que ainda precisa ser combatida, a gente ainda precisa falar, ainda existe isso, as coisas ainda estão aí para a gente ver. E por mais que a gente tenha É. caminhado muito, a gente tem muito que caminhar ainda, né, e principalmente, nesse papel de quando a gente fala que a gente está educando, né, nesse papel de educação, eu acho que é principal com filhos, com as pessoas à nossa volta, com espaços como esse, com as pessoas que a gente conversa, que a gente interage, com a nossa família. O jogo não tá ganho. O jogo não tá ganho. A gente tá Não. vendo, como a Lindeza falou, do retorno das Threadwives. E assim, eh, as Threadwives, para muitas pessoas, representam o sonho de uma mulher que gostaria de estar em casa fazendo pão e sem ter que Criando os trabalhar. filhos.
criando os filhos. Isso pode ser maravilhoso, eu vou dizer pra vocês, é uma delícia ficar em casa com os filhos, apesar de ser muito desgastante. Eu, particularmente, eu falo de um lugar de experiência que eu amo fazer bolo com os meus filhos, eu amo inventar brincadeira, eu amo ir no supermercado com eles, eu amo passar o dia com eles, eu amo estar o dia inteiro com eles, é uma coisa que me preenche, que me nutre. Mas eu acho que é importante a gente dizer que ter a escolha só foi possível através dos movimentos, ter essa escolha, ter o poder de escolha. As Threadwives que hoje que estão ganhando dinheiro com isso, elas não estão em casa só cuidando dos filhos, elas estão ganhando dinheiro com esse conteúdo que elas estão postando. Sim. Então não é que elas estão ali numa situação de vulnerabilidade como as mulheres estavam antigamente, a gente não tem que querer voltar para um período que a gente fantasiou que é um período bonito, que é um período, que a gente tinha, essa liberdade de estar em casa cuidando da gente e dos filhos, isso não era liberdade, isso era imposto, não existia escolha, né. Hoje existe É. escolha, né. E a grande maioria, na verdade, ela não conseguia nem sair dessa relação por causa de uma vulnerabilidade financeira, assim. Financeira, Até exatamente. até pouco tempo atrás a mulher tinha que abrir conta ali com a permissão do marido. É muito recente essa lei de que a mulher tem 50% do patrimônio, gente. Se a gente for pensar assim, historicamente falando, eu conheço casais que não se separam porque o cara, assim, já estão separados em casas diferentes, mas na cabeça dele, foi ele que trabalhou, ela só ficou em casa com os filhos, com as Só. criando, só deu nutrição, deu amor, limpou casa, estudou com os filhos, tal, 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 então ele não acha justo dar 50% do que ele construiu trabalhando fora. Então, assim, eu conheço casais até hoje que vivem nessa realidade de não se divorciarem por isso, assim, então, é igual você bem pontuou, assim, não são resquícios, assim, a gente tem a cultura dos pra falar sobre isso, a gente tem a cultura de mulheres ganhando menos que homens. Então, por mais que seja um assunto desconfortável, por mais que eu acho que a gente também o lugar da raiva, eu lembro quando eu comecei a estudar o feminismo, eu fiquei muito nesse lugar da raiva, e eu Hã. acho que esse lugar da raiva, ele também não é um lugar, muito convidativo, não é um lugar muito legal, porque a raiva muitas vezes ela paralisa a gente, a gente fica com tanta raiva que a gente não consegue se movimentar, não consegue pensar em possibilidades, não consegue pensar em como é que a gente faz no nosso microcosmo, na nossa microinfluência, como é que você faz? Ah, é criando um filho diferente, é dando você vai no aniversário, você não tem filho, ah, dá um jogo em vez de dar uma boneca, dá um carrinho, leva alguém para tomar sorvete, levar para uma exposição de arte, então assim, no seu microcosmo, nas crianças que você convive, nas mesas de bares que você senta, nos lugares que você conversa, nos conteúdos que você consome, o que que você está vendo? O que que você está ouvindo? O que que você está compartilhando? E assim, e não falo só em relação ao outro não, a gente mesmo, a gente se questionar, assim, de onde é que tá vindo esse desconforto? Por que que uma mulher de vestido curto me incomoda? Porque assim, eu acho que não tem nenhuma mulher, lindeza, e aí eu vou tocar num assunto muito delicado, acho que não tem nenhuma mulher que não tenha vivido algum sentimento de assédio na vida, assim, Não de um existe. chefe, de um tio, de um primo, de um namorado que avançou o sinal antes dela estar preparada. Não existe, eu arrepio de falar isso, porque eu vou lembrando Uhum. dos meus. Não existe uma mulher que não tenha tido alguma experiência de assédio, assim, mesmo que não tenha chegado nos finalmente, sabe, que graças a Deus não tenha chegado, mas nós temos o tempo inteiro experiências de alguém querer, falar que o nosso corpo é público e até quando a gente tá grávida. Mais Assim, ainda eu quando tá lembro que grávida, né. mais quando a Fo gente ai, pega. seu corpo vira um domínio público, as pessoas pegam você e perguntam como pessoas que nem te conhecem: "E aí, qual que é o parto que você vai ter?". Então, assim, é muito a gente tem que se questionar e questionar até a gente o tempo inteiro, assim: "De onde que tá vindo esse desconforto? Por que que eu tô pensando assim? E se fosse eu nesse caso, como é que eu pensaria?". Então, assim, os próprios casos de Lei Maria da Penha, assim, eu já tive que prestar depoimento em delegacia da mulher. Às vezes a própria pessoa que estaria ali para te acolher, ela tá perguntando: "Mas você tem certeza? Você não vai voltar aqui amanhã para tirar o depoimento?". Eu já fui como testemunha também, então assim, é agressivo esse espaço, por mais que aí é um contexto que a gente fica mais uma hora falando, assim, por que que as mulheres voltam para esse lugar? Às vezes, realmente, tem mulheres que vão lá e tiram o depoimento, muitas inclusive. Mas por que que elas voltam para esse lugar? Ai, são camadas tão profundas de Uhum. vulnerabilidade social, vulnerabilidade emocional, das vezes
ameaças mesmo que acontecem. Então, assim, o jogo não tá ganho mesmo, tem muito a se falar sobre isso. E ouça com carinho, não com um nariz torcido, assim. Achei legal quando uma das meninas que eu perguntei hoje, ela falou assim: "Nossa, você me fez pensar sobre isso". Uhum, E eu não sei por que isso tá desconfortável. E tá desconfortável porque a gente ousar se perguntar, assim, eu já ousar se questionar, não é um lugar fácil, não é um lugar gostosinho, quentinho, mas é um lugar que eu acho que a gente precisa como sociedade, se a gente quer ver filhos, que a gen e eu lembro quando eu tive o Gustavo, eu não tinha preferência de menino ou menina. Eu lembro de eu ter perguntado um tempo depois: "Nossa, como é que eu crio um menino para usar bem os seus privilégios?". Aí como é que se cria um menino para ele ter autoestima, porque a autoestima é importante, que eu falei pra ele, que eu também não quero que você fique uma louca não. E a gente discute isso muito aqui em casa, assim, o tempo inteiro, a gente fala. Agora ele tá entrando numa fase, que é ali dos 9 anos, que meninos versus meninas, desde os 7 ele começou essa fase. Ai, menina é de um lado, menina é do outro. Antes de entrar pra adolescência, né, existe muito esse questionamento dele: "Ai, por que que você defende tanto mulheres? Por que que você defende tanto isso?". Esse dia a gente teve uma conversa muito profunda, que eu não conseguia convencer ele com argumento, com dado, eu até levei: "Ó, a cada tantos minutos no Brasil morre uma mulher e tal". E eu falei: "Cara, eu acho que ele ainda tá novo pra entender". E a gente uhum. conversando, eu lavando louça, ele guardando as coisas da mesa, eu falei: "Imagina sua filha, uma filha". E assim, ela fez isso, ela fez aquilo, eu fui contando um relacionamento abusivo, que primeiro o cara grita, depois ele empurra, depois não sei o que lá, depois ela esconde o roxo e tal. Ele: "Não, mãe, assim não, né, com a minha filha não". Eu falei: "É isso, você chega". Ele: "Nossa, agora eu entendi". Então assim, o menino de 8 anos entendeu que nossa, que realmente homens são mais fortes, então a gente não pode partir de igual para igual pra aí e se uma mulher um dia vier me bater? Eu falei: "Você corre, porque aí ela é louca, eu também não quero que você apanhe não, a intenção não é você virar um bocó, mas é assim, é saber que às vezes a raiva ela vai existir, então você se afasta, assim. Tem uma história ótima do meu irmão, teve que ele estava com muita raiva, a namorada, insistindo pra eles conversarem, insistindo quando eles conversarem, meu irmão quando ele vai esquentando, ele fica muito raivoso. E ele literalmente saiu correndo no meio da rua porque ele não queria, ele falou: "Cara, eu tenho 4 mulheres em casa, tenho 3 irmãs", então assim, e você criar homens, pra saber inclusive seus limites, "Olha, se eu vou estourar, deixa eu sair de perto", assim, ninguém merece ver eu estourando. E eu acho que essa consciência que é importante, não é: "Ai, um pode fazer, outro não pode fazer, outro", e de mulheres também, que tem mulher que dá uma estourada também. Mas social o que a gente tá falando aqui, gente, é é de estatística, não é do: "Ah, o meu marido é assim", que bom, sorte sua, aqui em É, casa é não é a 50%. exceção, né, a gente tá falando da regra, A gente tá falando da não é da regra, a gente exceção. tá falando da Uhum, regra. Então, assim, a gente tá falando de 2 mulheres, uma separada, uma que tem um relacionamento estável, com 2 filhos, uma que decidiu ficar em casa, uma que trabalha igual uma doida, e não é sobre isso. Eu acho que o nosso caso é ótimo pra simbolizar a lindeza, assim, não é o certo ou errado, não tem certo e uhum. errado. O que que faz sentido pra você nesse momento? E o que deixou de fazer sentido, porque eu cheguei a ficar quase 1 ano com meu filho em casa, mas deixou de fazer sentido. Mesmo eu casada, eu queria voltar a trabalhar, eu sentia falta de mim. E validar que foi importante para um momento, deixou de ser importante em outros. Eu acho que é isso, a gente fazer as pazes com essas escolhas e saber que elas também não são pra sempre, assim, você não fez um contrato eterno. A gente tem que revalidar algumas vezes mesmo. Exatamente, exatamente. A gente lembrar, assim, que, eh, a gente muitas vezes está criando meninos, assim, com egos muito frágeis, né, muito firmados aí nessa ideia de, da própria virilidade, né, que as pessoas, sexualizam um bebê recém-nascido. E tá criando meninas para atender esses egos, né. A Chimamanda fala uma coisa nesse sentido, assim, né, que a gente tá criando meninos, muito fragilizados e meninas que precisam se encolher para caber, para não assustar esses meninos, né. Eu acho que a gente tá falando de algo que por mais que, podem até dizer, né: "Ah, mas então a gente não tá falando de feminismo, a gente tá falando de direitos humanos, né, mas se a gente falar só de direitos humanos, a gente está negando isso que é fundamental, que nos constituiu, né, essa separação Sim. que existe e que é uma separação que sufoca todo mundo, né. Então acho que esse nome, essa palavra, por mais que ela carrega um peso que hoje, tem uma bagagem muito grande que às vezes incomoda e afasta algumas pessoas, ela também carrega com ela uma força muito grande de reconhecer que existe uma estrutura que claramente privilegia homens, e aí vão ter vários recortes, recortes sociais, recortes raciais,
Mas é uma estrutura que privilegia os homens e que coloca as mulheres nessa posição de estar sempre à sombra de um homem, tá sempre, precisando de um homem para validar a sua existência, e isso não é bom para ninguém, né. Eu não tenho que estar Nem com para o o homem porque homem, eu né. preciso do homem, né, eu tenho que estar com o homem porque é uma escolha mútua de estar junto, de colaboração, de cooperação, de construir. E também posso não querer mais, e ele também pode não querer mais. É isso que é a escolha, né, a escolha é aquilo que nos respeita, né, que não nos tira a dignidade, que não nos tira, a nossa essência, nosso direito de existir, de mudar, de transformar, de algumas vezes ser inconstante, de algumas vezes ser incoerente, de algumas vezes ser muito potente, né, porque também tem isso, dizem pra gente que mulher muito independente, mulher muito forte assusta os homens, mas por quê? Não deveria assustar, né, você tá assustando os homens é porque de repente o ego tá muito frágil, né, porque se colocou o homem nesse lugar de provedor, se ele não tá ocupando esse lugar de provedor, então ele não é mais ninguém? Quem é esse homem? Então ele não tem valor se ele não provém financeiramente? Ele não tem valor se ele não é viril? Então acho que, a ideia central é essa, né, de que nós possamos existir, ter liberdade de existir, independente dessas estruturas, né. E a gente tem uma caminhada muito grande por aí, sou muito grata por todas as mulheres que queimaram o sutiã, eu não teria a coragem que elas tiveram. Eu não teria a força É, que elas tiveram de lutar, e obviamente existem equívocos dentro de qualquer movimento, somos seres humanos, cometemos erros, cometemos falhas, eu acho que uma falha de um erro de um outro, uma incoerência de algum, não pode desqualificar o movimento, eu acho que é um movimento importante, fundamental. Esse TED Talk da Chimamanda chama "Todos deviam ser feministas", e eu acho que isso é fantástico. A gente vai deixar algumas, isso que a gente vai sugerindo aqui, vamos escrever na descrição para que vocês sim. possam acessar. Também não fiquem falando assim: "Ah, vamos ler tudo, vamos fazer tudo". Calma, Não, vai. respira, Ó, se tiver interesse, vai lá, busca, se fez sentido comece em algum a ponto, vai devagarzinho. exatamente, exatamente. Não precisa também ocupar qualquer espaço de descanso e respiro com mais fazer, mais ação. Às vezes o descanso também é político, né, o descanso também é fundamental até para qualquer mudança, para qualquer construção. Mas acho que vale muito a É, pena esse TED Talk da Chimamanda, ele é curtinho, acho que é uns 30 minutos, e virou esse e livrinho minúsculozinho aqui, assim, muito pequenininho, que é assim, eu acho que esse resume outro bem. esse outro é bem pequenininho também, para Uhum. criar crianças feministas, também dela, é um manifesto também, é uma carta que virou um livro. Então é bom a gente começar com essas coisinhas mais leves, mais até porque quando chegar na raiva, porque ela vai chegar em algum momento, a gente também tem que atravessar a raiva, sabe. Eu E acho que é saber importante, usar assim, ela, né. porque ela é um impulsionador, mas ela também pode ser uma trave, então, assim, você sempre passar porque eu acho que a alegria também é importante, a cura para os 2 lados é importante, é igual a gente falou, não é só sobre mulheres, não é só sobre homens, a gente está falando de uma cura, de gerações, assim, que ficaram segmentadas, que ficaram um apontando o dedo para o outro, então, a gente está falando de cura mesmo, de uma nova sociedade em que a gente possa existir. Você foi falando, eu fui lembrando esses dias de um adolescente não, que eu praticamente criei, assim, vi ele pequenininho, tá namorando agora e ele tá falando do peso, que às vezes você ser tudo pra vida de uma mulher, assim, porque ele tem os amigos dele, ele tem a faculdade, ele tem não sei o que lá, e às vezes ela tá lá achando ruim que ele demorou meia hora pra responder o WhatsApp. Então, assim, que é aquilo que você falou, acho que nos primeiros episódios de falou exatamente disso, de que as mulheres aprendem a amar os homens aprendem a amar muitas coisas. Então que a gente possa aprender a amar outras coisas também. Não que a gente vai deixar de ter relacionamento, não que a gente vai deixar de se envolver com homens, não é sobre isso, é sobre É, assim, não dá, que né, homem é é muito é bom, não sobre dá pra é, gente, nessa vida eu não nasci tem hétero, vai ter jeito, que não ser tem jeito. isso, vai ter jeito, não vai ter jeito. Ma Ai, mas assim, é esse reconhecimento e ficar assim: "Cara, o que dá mais pra fazer?" Porque também é pesado pra eles, né, também ser a razão da vida de alguém é pesado, gente. Nossa, vamos pulverizar esses afetos aí, vamos amar mais, vamos amar nossos amigos, vamos amar nossas profissões, vamos amar fazer podcast com a amiga, vem pra Uhum. fogueira pra fazer várias coisas com a gente, porque eu acho que a gente precisa aprender a pulverizar esses afetos, porque não tá bom pra ninguém, assim, acho que tá ruim, e a gente poder discutir sobre isso é o mais importante, né.
É isso. Exatamente, é Ah, isso. deixa eu deixar só uma recomendação de série, que essa série, ela foi super levinha, super gostosa pra quem gosta de série brasileira, de música popular, é a série Coisa Mais Linda, que Ai, é muito linda. também Eu amo vem essa nessa série. pegada Uhum, maravilhosa, de uma forma muito uhum. sensível, mas também de uma forma muito bonita, muito transformadora. É uma série lá de 2020, 2021, eu assisti ela na pandemia, vou até assistir ela de novo. Lembrei dela agora da gente conversando, então se quer ir por esse caminho, vai ver Coisa Mais Linda, porque vocês vão se deliciar com música É popular lindo mesmo. brasileira, com o Rio de Uhum, Janeiro na década de 60 e com uhum. uma grande lição sobre o que a gente está falando aqui. Exatamente. É isso. É isso. Que delícia. Beijos, beijos, até o próximo episódio, sempre bom estar aqui com você, lindeza. Até Sim. o próximo, gente. Beijo.